mas a gente está trabalhando bastante também para atender a expectativa. Jardine, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? São duas perguntas, por favor. Todo treinador sonha em ter um elenco grande à sua disposição. Talvez alguns técnicos anteriores a você não tiveram esse sonho realizado, contaram com elencos diminutos ou que não atendiam todas as qualidades que eles necessitavam para colocá-lo em campo. Então, em cima disso, eu tenho duas perguntas para você. Você está satisfeito com o elenco que você tem para esse primeiro ano de profissional? O elenco está completo, na sua opinião, dentro daquela expectativa que você tinha quando assumiu e aceitou o convite? E segundo, como é ter no elenco a possibilidade de dois jogadores como o Nenê, que não vai ser o caso amanhã, e Diego Souza serem banco? Como administrar esses dois jogadores desse tamanho no banco, caso eles permaneçam no banco em algumas partidas? Eu acho que o elenco das grandes equipes do Brasil, eles nunca estão fechados, né? Eu acho que vai depender do rendimento de cada um dentro de campo, da equipe atender a expectativa que todos têm. A gente precisa ter bons desempenhos, ter desempenho que nos possibilite enxergar a equipe lutando por títulos, né? E eu acho que enquanto todos nós não enxergarmos em campo essa condição, a gente não vai estar satisfeito, né? A gente vai estar buscando, mas obviamente que fico satisfeito com os reforços. Acho que o São Paulo foi uma das equipes que mais se reforçou e não só em quantidade, mas especialmente em qualidade, né? Foram reforços importantes. E sobre o Diego e o Nenê, eu acho que é uma circunstância inicial. Não cravo ninguém como titular e como reserva nesse momento. Foi uma escolha inicial que eu fiz na pré-temporada e acho que quem vai se escalar a partir de amanhã, talvez amanhã ainda em cima do que eu vi nos treinamentos, em cima de uma ideia inicial que a gente tem, mas os jogos que vão começar a escalar os jogadores, a oportunidade todos vão ter. E aqueles que conseguirem ir aproveitando melhor elas são aqueles que vão acabar tendo mais jogos iniciando. Mas também isso é uma coisa que realmente não nos preocupa. E a gente tem tentado passar isso para os jogadores, de não ter essa preocupação com titularidade e reserva, porque o calendário é bastante cheio. Todos vão ser muito úteis de acordo com o adversário, com a circunstância, com a parte física. Enfim, todos com certeza vão jogar bastante. Jardine, em cima disso que você falou, sem titularidade definida, vai ter algum tipo de revezamento para goleiros também, ou você pretende definir alguém para a posição? E sobre goleiros ainda, se você conversou com o Lucas Perry antes dele ir para o Crystal Palace, o que você falou para ele sobre esse período que ele vai ter emprestado? O Lucas a gente conversa bastante, né? É um goleiro que eu tenho um carinho especial pelo tempo que trabalhei com ele. Todos aqui no clube acreditamos muito no potencial dele. E, enfim, apareceu essa grande oportunidade para ele ficou muito motivado, passou isso para nós, para a direção também, o desejo de jogar uma Premier League, enfim, de ter a oportunidade de jogar, que ele poderia também lutar pelo espaço dele, isso eu deixei bastante claro. Mas ele, a partir do momento que surgiu o convite, ele balançou bastante, mexeu muito com ele. E aí todos nós entendemos que também a proposta foi muito boa financeira, então acabou ficando bom para todos, né? E o que vale no gol vale para todas as posições. Eu acho que ninguém vai ser titular aqui no nome, nem porque foi contratado, nem pelo preço, nem pelo salário, né? Eu acho que quem vai ser titular durante o ano vão ser aqueles que aproveitarem melhor as oportunidades. Talvez eu no início tenha que fazer escolhas em cima do que eu estou vendo no treino, que muitas vezes é uma sensação só, porque realmente o que mais conta é o rendimento do jogador no jogo, né? E a gente hoje conta especialmente com o Jean e o Volpi, dois grandes goleiros, mais alguns meninos da base com muito potencial, mas no caso desses dois jogadores de altíssimo nível, que vai ser uma briga extremamente sadia aí pelo gol do São Paulo, e eu espero que os dois estejam à altura de tudo que se espera deles e que, enfim, que vençam melhor nessa briga, mas que quem ganhe com isso seja o elenco, o grupo, que a gente sempre tenha um goleiro em altíssimo nível jogando. Jardine, tudo bem? O Campeonato Paulista, obviamente, é importante, mas o torcedor está pensando no jogo contra o Tadieres, né? No seu planejamento, o que é melhor fazer até lá? Você vai botar todo mundo para jogar, para o atleta entrar no ritmo de competição jogando, ou eventualmente vai tirar
alguns dos principais jogadores do Paulista para que eles possam focar mais nos treinamentos. Se você permite uma segunda, o lado direito da defesa, pelo que você viu na Florida Cup, é algo hoje que te preocupa? Então, esse planejamento até o jogo do Tajeres é uma coisa que a gente vai estar muito atento a partir do jogo de amanhã, né? A gente tem algumas possibilidades, né, de, por exemplo, né, usar os jogos para ir cada vez ganhando mais ritmo e mais entrosamento. Esse seria um plano bastante lógico e bastante importante aí para a gente. Porém, a gente não sabe exatamente como vai responder fisicamente, né, todos os atletas. Então, talvez também a gente tenha que fazer, em algum momento, algum rodízio entre os mais desgastados. A gente tem que, mais uma vez, estudar jogo a jogo a situação, pensar em cada jogo, pensar na estratégia, pensar na parte física. É fundamental que a gente não perca ninguém machucado nesse início, por um excesso ou por algum exagero. Então, acho que vai ser uma junção dessas duas estratégias, né? Ao mesmo tempo que a gente quer começar a dar uma cara, encontrar uma equipe que esteja mais pronta e mais entrosada, também a gente quer dar minutagem para muitos jogadores que a gente entende que tem condição de serem titulares nessa largada, de contribuir com mais minutos nos jogos decisivos que estão por vir, né? Então, a gente vai ter que ir pensando praticamente todos os dias em qual vai ser a melhor estratégia para cada jogo, para que a gente não erre a mão aí em nenhum caso. O lado direito da defesa? Eu acho que os gols, realmente, para mim, foi uma coincidência. Eu acho que o treinador ele tem que estar sempre analisando a equipe como um todo, o seu sistema defensivo como um todo, que obviamente começa também lá pelos atacantes marcando. E a gente teve desempenhos distintos, né, no segundo jogo. Contra o Ajax, a gente não levou nenhum gol da equipe titular do Ajax, na equipe que tinha sofrido um gol contra o Eintracht. Então, ali já houve uma evolução na parte defensiva, sendo que eu considero o Ajax hoje uma das melhores equipes ofensivamente falando. Foi um teste bastante duro para a gente, e a gente se saiu muito bem. E já no segundo tempo, acho sinceramente precoce a gente avaliar a equipe que jogou o segundo tempo, porque era uma equipe já com muitas modificações, inclusive em relação à equipe que jogou o primeiro jogo, o segundo tempo do primeiro jogo. Tinha muitos meninos em campo, meninos estreando, né? O Rodrigo fez o seu primeiro jogo na equipe profissional, o Araruna jogando como lateral direito, o Léo fazendo o seu segundo jogo, enfim, o Birubiru estreando, o Brenner voltando a jogar, que fazia algum tempo que não jogava. Enfim, eu não abri mão de oportunizar eles, já de começar a dar minutagem para esses jogadores, mas a gente sabia do risco, né, pelo nível do adversário e pelo interesse, especialmente, que ele depositou naquele jogo, né? O Ajax levou muito a sério o jogo contra nós. A gente conversou depois do jogo com alguns integrantes da comissão do Ajax, e eles passaram que o jogo contra nós era realmente a preparação que eles estavam imaginando, ideal para o jogo contra o Real Madrid. Então, imagine todos nós aqui, a gente está enfrentando uma equipe que está se preparando para jogar um jogo de mata-mata de Champions League contra o Real Madrid, e a gente fazendo o nosso segundo jogo treino, com estreias, com jogadores novos, com uma equipe que está se conhecendo. Obviamente que era uma condição desigual. A gente lamentou igual o resultado, mas a gente entende, e eu não quero julgar nenhum jogador por erros, por eventuais falhas que tiveram, porque realmente para mim é injusto, né, nesse momento fazer isso. Legal. Tá aí o técnico André Jardine, técnico do São Paulo, falando sobre a pré-temporada, falou sobre o Campeonato Paulista, que começa amanhã, tem pela frente o Mirassol, 7h30 da noite lá no Pacaembu. Mas ali no final, PVC, nós vimos a última pergunta, ele foi questionado sobre a atuação, os resultados na Florida Cup, né? Primeiro jogo, eles perderam por 2-1 para o Eintracht e depois 4-2 para o Ajax. Não é para preocupar o torcedor de São Paulo, né? Tá começando ainda. Não é para olhar o resultado no jogo da pré-temporada. Você tem que olhar o desempenho. Eu posso dizer o seguinte, ele voltou muito empolgado com a pré-temporada. O São Paulo entendeu, e a gente vai ter certeza disso na frente, porque é bem discutível se é bom ou ruim ir para a Florida Cup. Você perde um dia de viagem para ir, você perde um dia de viagem para voltar, então, para a temporada que já é curta, você perde 2 dias pelas viagens. Mas a avaliação no São Paulo e a avaliação do Jardine é de que o trabalho foi muito bom, porque impôs um nível de dificuldade
contra 2 bons times europeus que você não vai ter no Campeonato Paulista. Sim. O Ajax é vice-líder da Holanda e pela primeira vez em 13 anos se classificou para as oitavas de final da Champions. O Eintracht está em 6º lugar na Bundesliga e foi o último campeão da Copa da Alemanha. Está num processo de retomada, um time muito forte. Mostrou ser forte, não é o time mais forte da Alemanha, mas mostrou ser forte contra o São Paulo. Então, ele está entusiasmado com o que ele conseguiu trabalhar na Flórida. Se vai ter sido de fato bom, a gente vai ter certeza a partir de amanhã à noite no Pacaembu. Ele empolgado, e a impressão que eu tenho, PVC, é que os jogadores também parecem empolgados e felizes com o trabalho realizado até agora e até sob o comando do André Jardine, né? O Pablo, nessa semana, conversou com a gente ao vivo aqui no Tarde Redonda e falava sobre o estilo de trabalho do André Jardine, com muita posse de bola, algo que já era conhecido pelo trabalho dele nas categorias de base. É isso que pode se esperar do estilo de jogo do São Paulo sob o comando do André Jardine? Eu acho que ele ainda não conseguiu fazer isso, né? Nos 5 jogos do Campeonato Brasileiro que ele dirigiu, ele só ganhou 1. E o São Paulo na Florida Cup mostrou mais capacidade de se infiltrar na área adversária quando partiu do campo de defesa, quando contra-atacou. Não é contra-ataque que ele quer. Ele está preparando esse time para ser um time de troca de passe, de empurrar o adversário para o campo de defesa. Ainda não conseguiu mostrar isso. Vamos ver contra o Mirassol e vamos ver na sequência de trabalho. Agora, eu acho que a grande notícia... Eu acho que muita gente está dando mesmo a noção de que o trabalho dele está gostando do trabalho dele. Mas a grande notícia, Abel, vai ser no dia que o cara, no final da pré-temporada, disser assim: o trabalho desse novo técnico é uma porcaria, está dando nada certo, não tem que mudar tudo daqui para frente. Não, vamos esperar, mas a gente segue acompanhando o trabalho do Jardine, porque a grande expectativa, né? Muitos acham que hoje o São Paulo conseguiu reforçar o time ao ponto do time ser maior do que o técnico que está no banco. Eduardo Savoia, vamos entrar aqui nesse bate-papo, que eu quero saber de você a sua expectativa para esse jogo de amanhã. De 19 possíveis inscrições, o Jardine, ele já mandou 19, deixou aberto algumas vagas, até porque ele está olhando para a base. O Hernani já apareceu no vídeo, mas ele ainda não pode jogar essa primeira rodada. Qual a sua expectativa do Jardine nesse pontapé inicial já para o Paulistão? Eu acho que o Jardine, botaram o Jardine na frigideira em função da última colocação na Flórida, mas o problema dele e do São Paulo é o seguinte: o São Paulo, ele vem de um treinador, né, que jogava defensivamente, se defendia e contra-atacava. Ele mudou a postura, então você vai recomeçar um trabalho, você vai virar do avesso. Então, mesmo sem pré-temporada, isso demanda tempo, né? Trabalho de repetição, de entendimento, de características. Então, o trabalho de Jardine, com essa mudança de estilo de jogo, vai ser muito mais complicado do que seria para um treinador, por exemplo, mais defensivo, que joga no contra-ataque, no erro do adversário. O Jardine me lembra mais ou menos o Sampaoli, entendeu? Que gosta de sair com um toque de bola, com diagonal, com transição de jogo, com jogo elaborado, com talento do jogador. Isso leva tempo, Outra coisa, uma pergunta interessante na coletiva sobre o setor direito do São Paulo. Todo mundo sabe, e quem acompanhou o Bruno Pérez, Santos, Roma, que ele ataca melhor do que defende. Então, talvez, para ter esse sistema de jogo parecido com o que faz Sampaoli, talvez seria plausível ele jogar com um terceiro zagueiro. Por quê? Com o terceiro zagueiro, você reforça o setor defensivo, né? Preenche, e em caso de sem a posse de bola, os dois voltam, faz uma linha de 5, ou seja, simplifica e dá uma retaguarda para o Bruno Pérez, porque você tem que usar o jogador naquilo que ele é melhor, e o Bruno Pérez é um excelente apoiador, vai à linha de fundo, cruza bem, entendeu? Então, às vezes o cara se queima por causa disso, está sendo mal utilizado, né? Com todo respeito aí a opção do treinador, talvez ele possa até treinar, pensar, mas eu acho que o São Paulo, com as contratações, com a mudança de postura, vai ser um time para pensar grande na temporada. Não sei no Campeonato Paulista ainda, porque é da água para o vinho. E não sei se ele em tão pouco tempo e sem a pré-temporada ele vai conseguir. Mas eu acho que o time é bom,
ficou qualificado e vai ter um esquema de jogo que o torcedor vai gostar, a hora que entrosar. Bom, agora rapidinho, Savoia, faz bem essas vagas que ele deixou em aberto para o Campeonato Paulista? De 26, ele só inscreveu no momento 19. Restam aí 7 vagas e ele está treinando com a base. É o que se espera dele, esse trabalho com a base mesmo? Ele é um treinador que aposta muito na base e a direção vem preparando o Giardini há muito tempo justamente por isso, porque a ideia do São Paulo a médio prazo é tirar de Cotia grande parte dos seus jogadores. E como ele fez um trabalho consistente na base, eu acho que ele está guardando algumas vagas para os garotos e quem sabe sai aí uma surpresa, um grande jogador que pode acontecer, né? Bom. Valeu, Savoia. Torcida do Flamengo, já eu e o PVC vamos falar do caso Bruno Henrique. Torcida do Flamengo e do Santos estão recebendo muitas mensagens. Por falar em Bruno Henrique, pode ir para o Flamengo.